Secani é um escritor que começou o seu amor pela escrita desde os seus 10 anos. Desde pequeno sempre foi um menino desenvolto e muito produtivo. Sempre escreveu poemas e um menino muito amoroso e caridoso. Seus avós foram trazidos no navio negreiro para serem escravizados e assim sua avó ficou grávida de sua mãe, que virou escrava e trabalhava na mesma casa que sua avó. Depois de uns 10 anos ela conheceu um escravo com quem se apaixonou e teve o seu primeiro filho, o Secani, e depois veio a Ayana. As crianças nasceram e a sua madame se apaixonou por elas porque não conseguia ter filhos e foi assim que eles passavam grande parte do tempo na casa grande. Em cerca de um ano depois a madame conseguiu gerar um filho, e era um menino chamado Afonso, e mesmo após o nascimento do seu filho não deixou as outras crianças de lado e eles brincavam juntos e se divertiam. E foi a partir dos seus 5 anos que Secani e Afonso criaram amor pela escrita. Passavam a maior parte do tempo escrevendo seus poemas. Após os seus 17 anos, Afonso tentou publicar vários poemas, mas não obteve sucesso porque ninguém gostava das suas escritas, e foi assim que ele resolveu roubar um poema de Secani e publicá-los em seu nome, e teve sucesso pois gostaram do poema. Afonso tentou esconder pois os poemas eram publicados em jornal. Só que os gerentes do jornal queriam mais pois quem consumia o jornal estava gostando bastante, até que um dia em que Secani foi recolher o jornal para a casa grande e porventura acabou lendo o jornal e viu o seu poema lá. Por um momento ele ficou feliz até ver o nome do autor, que não era o Céu e sim o de Afonso. Furioso como nunca havia ficado antes, Secani foi perguntar o porquê o poema dele foi publicado e com o nome de Afonso, e então começaram a discutir até que a mãe de Afonso interveio e separa a briga. Após um tempo Afonso começou a invejar Secani e como não poderia mais roubar o seu poema pois foi descoberto, ele começou a criar um plano para matar Secani e assim contratou um capataz para colocar o seu plano em ação. Logo após, ele chamou Secani para um local e lhe pediu desculpas por ter roubado seu poema e prometeu que levaria ele aos mesmos que publicaram o poema de Afonso para eles publicarem um em seu nome. Então ele se afastou e o capataz o matou com um tiro em seu peito. As últimas palavras de Secani foram: "Por que fazem isso com a gente?" A mãe de Secani logo notou o sumiço do seu filho e foram às buscas para achá-lo. Devido aos descasos de segurança da época, diante das pessoas escravizadas não se disponibilizaram a ajudar a família do desaparecido. Então a família da casa grande e alguns escravos em busca do Secani. Até que finalmente encontraram o corpo do menino. Sua mãe imediatamente entrou em desespero e a dor tomou conta. Afonso, sabendo da sua culpa, fez questão de ajudar e chorar pela morte do seu amigo para passar despercebido pelo crime que tinha cometido. Assim foi feito. O inquérito tinha sido arquivado, o culpado não foi achado e mais uma vez o negro tem sua vida interrompida pelas mãos de um branco.